cansaço que ninguém vê. Você não está cansado porque trabalhou demais. Você está cansado porque a sua mente nunca descansa. Talvez ninguém nunca tenha dito isso em voz alta. Talvez você mesmo nunca tenha parado para admitir. Mas existe um tipo de exaustão que não aparece no corpo, não dá atestado médico, não gera repouso. Ela se instala em silêncio, cresce com os anos e se torna quase normal depois dos 50. É aquela fadiga que chega quando o dia termina, mesmo que o corpo não tenha feito muito esforço. Aquela sensação de deitar na cama e perceber que o corpo está imóvel, mas a mente continua andando em círculos. Pensamentos que não pedem licença. Lembranças que voltam sem serem chamadas. Conversas imaginárias que nunca aconteceram ou que aconteceram há décadas, mas continuam vivas como se fosse ontem. E aqui está a revelação que quase ninguém tem coragem de dizer. Isso não é sinal de fraqueza. Isso é o preço de uma vida inteira, tentando dar conta de tudo. Depois dos 50, a mente não carrega só o presente. Ela carrega o passado inteiro. As escolhas certas. As erradas. As palavras ditas. E, principalmente, as que ficaram presas na garganta. Você já percebeu como o silêncio incomoda mais hoje do que antes? Não porque ele é vazio, é porque ele dá espaço para a mente falar sem filtro. E quando ela fala, ela cobra. Cobra decisões. Cobra erros. Cobra atitudes que não podem mais ser refeitas. Cobra papéis que você desempenhou para agradar, sobreviver, proteger alguém. Cobra tudo aquilo que você segurou para ser forte. A promessa desse vídeo é simples, mas profunda. Você não precisa continuar vivendo prisioneiro dos próprios pensamentos. Existe uma forma de aliviar esse peso sem apagar sua história, sem negar quem você foi, sem se tornar indiferente. Existe um caminho silencioso, antigo, quase esquecido. O caminho de esvaziar a mente. Mas antes de chegar lá, é preciso encarar uma verdade desconfortável. A mente aprendeu a confundir controle com segurança. Ela acredita que, se pensar o suficiente, nada de ruim vai acontecer. Que se revisar o passado 1000 vezes, talvez encontre uma saída nova. Que, se antecipar o futuro, pode evitar a dor. Só que isso é uma armadilha. Porque enquanto a mente corre, o corpo envelhece. Enquanto os pensamentos se repetem, o tempo passa. Enquanto você revive, a vida real acontece sem você. Talvez por isso tantas pessoas acima dos 50 sintam uma angústia difícil de explicar. Não é tristeza clara e nem depressão assumida. É um cansaço existencial. Um peso que não se vê, mas se sente todos os dias. Você acorda e já está cansado. Não do dia que começou, mas da mente que nunca parou. E aqui entra a primeira grande quebra de expectativa. O problema não é a quantidade de problemas, é a quantidade de pensamentos sobre eles. Duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma adoece, a outra atravessa em paz. A diferença não está no que aconteceu, está no que ficou rodando na mente depois. Quantas vezes você já reviveu algo que não pode mais mudar? Quantas noites foram gastas tentando entender o que o outro quis dizer? Quantas vezes você se culpou por algo que, naquele momento, era o melhor que você podia fazer? Isso cansa. Isso drena. Isso envelhece por dentro. E talvez o mais doloroso seja perceber que ninguém vê esse esforço. Por fora, você parece normal. Responsável. Forte. Controlado. Por dentro, existe um ruído constante, um zumbido mental que nunca desliga. E quando alguém diz descansa, relaxa, pensa positivo, soa quase ofensivo. Porque quem vive isso sabe. Não é uma escolha simples, mas aqui vem o primeiro choque de realidade deste vídeo. Pensar demais não é sinal de maturidade, é sinal de sobrecarga emocional acumulada. A verdadeira sabedoria 50+ não está em entender tudo. Está em saber o que não precisa mais ser carregador. E talvez, só talvez, o que você chama de preocupação seja apenas um hábito antigo que nunca foi questionado. Um hábito de vigiar, de antecipar, de se responsabilizar por tudo e por todos. Mas existe um limite invisível. E quando ele é ultrapassado, a mente começa a cobrar juros. Ansiedade silenciosa. Irritação sem motivo claro. Dificuldade de concentração. Um vazio estranho mesmo cercado de pessoas. Se você sentiu isso, não é coincidência. É o sinal. O sinal de que a mente está cheia demais.
E enquanto ela estiver cheia, nada novo entra. Nem paz, nem clareza, nem descanso verdadeiro. Talvez você tenha passado a vida inteira aprendendo a acumular conhecimento, responsabilidades, expectativas, memórias. Mas ninguém te ensinou a esvaziar. E é exatamente aqui que essa jornada começa. Não com respostas prontas. Não com frases bonitas. Mas com uma pergunta simples, quase incômoda. E se o alívio que você procura não estiver em entender mais, mas em pensar menos? Se isso fez sentido para você, se em algum momento pareceu que eu estava descrevendo algo que ninguém nunca conseguiu explicar, comenta aqui, escreve. Eu estou aqui. A parábola do copo sempre cheio. Talvez agora você esteja começando a perceber. O cansaço não vem do que acontece fora. Ele nasce do que nunca sai de dentro. E foi tentando entender isso que uma história antiga começou a fazer sentido. Uma história simples, quase ingênua, mas profundamente perturbadora quando você escuta com atenção. Dizem que um homem procurou um sábio porque sentia que algo estava errado. A vida estava estável. Mas a paz, essa nunca chegava. Ele se sentou diante do sábio e começou a falar. Falou muito, falou do passado, falou das decisões. Falou das pessoas que decepcionaram, das que ele decepcionou. Falou das preocupações com o futuro, com os filhos, com o tempo que já não volta. Falou, sem parar. O sábio não interrompeu. Não aconselhou, não corrigiu. Apenas ouviu. Quando o homem finalmente silenciou, o sábio pegou um copo vazio e começou a derramar água. A água subiu, subiu mais, até transbordar pela mesa. O homem se assustou. Vai derramar tudo, ele disse. O copo já está cheio. E então o sábio respondeu algo que atravessa gerações. Exatamente. Houve um silêncio estranho naquele momento. Não um silêncio confortável, mas um silêncio que expõe. O seu copo está cheio, continuou o sábio. Cheio de pensamentos, cheio de histórias antigas, cheio de culpas recicladas, cheio de medos que já cumpriram sua função. Enquanto você não esvaziar, nada novo entra. Essa parábola parece simples demais, mas se você parar para sentir, ela incomoda. Porque ninguém gosta de admitir que está cheio demais, cheio de si, cheio de certezas, cheio de explicações internas que nunca terminam. Depois dos 50, a mente costuma virar um depósito. Nada é jogado fora. Tudo é guardado para o caso de precisar. O problema é que esse caso nunca chega. E o peso só aumenta. Talvez você reconheça isso agora. Talvez perceba que a sua mente não está cheia de água, mas de pensamentos repetidos. Pensamentos que você não escolheu pensar hoje, mas que aparecem como visitas antigas que se sentem à vontade demais. Eles entram, sentam, ficam. E o mais cruel é que muitos deles nem fazem mais sentido. São reflexos de um tempo que já passou. De responsabilidades que já não são só suas, de dores que já deveriam ter cicatrizado. Mas a mente continua servindo café para todas elas. E aqui vem a virada que quase ninguém espera. Você não sofre porque pensa demais. Você sofre porque não sabe parar. Nunca ensinaram isso. Nunca disseram que pensar sem pausa também adoece. Que ruminar o passado não é sinal de profundidade, mas de aprisionamento. A sabedoria 50+ começa quando você percebe que não precisa carregar tudo até o fim da vida. Algumas coisas já cumpriram seu papel. Outras nunca foram suas para carregar. Mas existe um medo escondido nisso tudo. Um medo que quase ninguém confessa. O medo de esvaziar. Porque se o copo ficar vazio, o que sobra? Sem pensamentos constantes, sem preocupações, sem esse barulho mental que acompanha você há décadas. Quem você é? Esse é o ponto em que muitos recuam. Preferem o cansaço conhecido do que o silêncio desconhecido. Mas o sábio da história não mandou o homem esquecer sua vida. Ele não pediu para apagar memórias. Ele só mostrou algo simples e cruelmente verdadeiro. Mente cheia não aprende. Mente cheia não descansa. Mente cheia não vive, ponto. Enquanto você se agarra a tudo o que passou, não sobra espaço para o agora. Enquanto você insiste em entender tudo, não sobra espaço para sentir paz. Talvez por isso tantas pessoas digam, eu não consigo mais me concentrar. Minha cabeça não para. Eu estou sempre cansado. Não é falta de força. É excesso de carga. E talvez, só talvez, o primeiro passo não seja resolver nada, não seja tomar decisões, não seja mudar a vida inteira,
Talvez o primeiro passo seja apenas reconhecer. O copo tá cheio, ponto. E aceitar isso não é fracasso. É lucidez. Porque só quem reconhece que está cheio pode, um dia, esvaziar. E é exatamente aí que algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. No próximo ponto dessa história, você vai perceber algo ainda mais desconfortável. O maior engano que aprendemos sobre pensar e por que confundimos isso com viver. Se isso está mexendo com você, se essa história parece mais familiar do que você gostaria de admitir, fica aqui e comenta. Isso é sobre mim. Pensar não é o mesmo que viver. Depois de reconhecer que o copo está cheio, algo começa a incomodar de verdade. Não é alívio imediato. É desconforto. Porque quando você admite que a mente está sobrecarregada, surge uma pergunta que quase ninguém quer encarar. Por que eu continuo pensando tanto, mesmo sabendo que isso me faz mal? A resposta não é simples. E talvez por isso ela seja tão evitada. Pensar virou um reflexo. Um hábito antigo. Uma tentativa silenciosa de se proteger do sofrimento. Durante a vida inteira, você aprendeu que pensar era sinônimo de responsabilidade. Quem pensa muito é visto como prudente, como maduro, como alguém que não age por impulso. Só que ninguém te contou o outro lado dessa história. Ninguém te disse que existe um ponto em que pensar deixa de ser cuidado e vira prisão. Com o passar dos anos, a mente não pensa para resolver. Ela pensa para revisitar. Ela não busca soluções novas. Ela repete caminhos antigos, como se a repetição pudesse mudar o final. Mas não muda. Você pode perceber isso agora. Quantas vezes você pensou a mesma coisa essa semana? O mesmo problema. A mesma preocupação. A mesma conversa que já terminou, mas continua acontecendo na sua cabeça. Isso não é viver. Isso é sobreviver mentalmente. E aqui entra uma verdade dura, quase cruel. A mente não sabe quando parar sozinha. Ela foi treinada para vigiar, para antecipar perigos, para manter tudo sob controle. Mas a vida não cabe no controle. O que acontece então? Você vive menos e pensa mais sobre viver. Você imagina diálogos em vez de ter presença. Você analisa sentimentos em vez de senti-los. Você planeja tanto o amanhã que não percebe o agora passando. É como assistir a própria vida de fora. E talvez isso explique uma sensação comum depois dos 50. A impressão de que os dias passam rápido demais. Mas, ao mesmo tempo, parecem vazios. Porque quando a mente ocupa todo o espaço, a experiência não entra. Você não sente o cheiro do café. Não percebe o silêncio da manhã. Não escuta realmente quem está falando com você. Tá ali, mas não está. E aqui vem a virada emocional que muda tudo. Pensar não te manteve seguro. Só te manteve ocupado. O tempo passou mesmo assim. As perdas vieram mesmo assim. As mudanças aconteceram mesmo assim. E você percebe, com um certo peso no peito, que pensar mais não impediu nada. Isso dói admitir. Porque significa aceitar que boa parte do esforço mental foi em vão. Mas também traz uma liberdade inesperada. Se pensar não evitou a dor, talvez você não precise continuar fazendo isso. A sabedoria 50+ nasce exatamente nesse ponto. Não na negação do pensamento, mas na compreensão de que todo pensamento merece atenção. O sábio não luta contra a mente. Ele não tenta calá-la à força. Ele simplesmente deixa passar, como nuvens que cruzam o céu, sem pedir autorização. Mas essa ideia assusta, porque fomos ensinados que, se não pensarmos, algo dará errado, que a mente precisa estar sempre alerta. E então surge o medo silencioso. E se eu parar de pensar, quem vai cuidar de tudo? Esse medo mantém o copo cheio. Esse medo mantém o barulho. Esse medo mantém o cansaço. Mas existe algo ainda mais perturbador do que esse medo. Existe a percepção de que, enquanto você pensa, a vida acontece sem você. E talvez seja por isso que tanta gente chega a essa fase da vida com uma sensação estranha de ausência. Como se tivesse cumprido tudo, mas esquecido de si. No próximo ponto dessa história, você vai encarar exatamente isso. O momento em que o silêncio aparece, em vez de paz, traz medo. Se isso está ecoando aí dentro, se em algum momento você se sentiu visto demais, fica aqui.
Escreve nos comentários. Isso me atingiu. O dia em que o silêncio assustou. Existe um momento específico nessa jornada que quase ninguém conta. Um ponto delicado. Um instante silencioso em que a mente, cansada de tanto barulho, finalmente começa a desacelerar. E é exatamente aí que algo inesperado acontece. Não vem paz. Vem medo. Quando os pensamentos diminuem, quando o ruído interno perde força, quando aquele falatório constante dá uma trégua, surge o silêncio. E ele não é confortável no começo. Ele é estranho. Quase ameaçador. Porque durante anos, décadas talvez, você se acostumou ao barulho interno como companhia. Mesmo quando doía. Mesmo quando cansava. O silêncio, por outro lado, parece um território desconhecido. Sem mapas. Sem distrações. Sem explicações. É nesse ponto que muita gente recua. A mente, assustada com a falta de estímulo, tenta preencher o espaço rapidamente. Ela puxa uma lembrança qualquer. Um problema antigo. Uma preocupação inventada. Qualquer coisa serve, desde que o vazio não se instale. E aqui está a revelação que muda tudo. O silêncio não dói por ser vazio. Ele dói porque revela. Quando o barulho some, você começa a ouvir coisas que sempre estiveram ali. Sensações ignoradas. Emoções empurradas para baixo do tapete. Tristezas que nunca tiveram espaço para existir. O silêncio mostra o que o barulho escondia. Talvez por isso tanta gente diga que não consegue ficar sem pensar. Não é incapacidade. É defesa. Pensar virou uma forma de não sentir. E sentir depois dos 50 assusta. Porque vem carregado de história. De perdas. De despedidas silenciosas. Quando a mente cala, o coração fala. E ele nem sempre é educado. Ele lembra pessoas que já se foram. Mostra caminhos que não foram seguidos. Apresenta vazios que nenhuma conquista preencheu. E nesse ponto surge uma pergunta incômoda. Quem sou eu quando não estou pensando? Sem o papel de resolver tudo. Sem a função de cuidar de todos. Sem a identidade construída em cima do esforço constante. O silêncio desmonta personagens. Ele tira o palco. Apaga os holofotes. E deixa você sozinho consigo mesmo. É por isso que tanta gente prefere o cansaço mental ao silêncio verdadeiro. Porque o cansaço distrai. O silêncio confronta. Mas aqui entra uma virada sutil, quase imperceptível. Se você não fugir, se você não preencher o vazio imediatamente, algo começa a mudar. O silêncio, aos poucos, deixa de ser ameaça e começa a virar espaço. Espaço para respirar sem justificar. Espaço para existir sem função. Espaço para simplesmente estar. A sabedoria de quem passou dos 50 entende algo que a juventude ainda não alcança. Nem tudo precisa ser resolvido para que haja paz. Mas esse entendimento não vem sem atravessar o desconforto. Ele exige coragem. Não a coragem de agir, mas a coragem de não reagir. De deixar o silêncio ficar. De não correr para preencher. De não se distrair de si mesmo. E é nesse ponto que muitos percebem algo surpreendente. O vazio não estava ali para destruir. Ele estava ali para abrir espaço. No próximo trecho dessa história, essa verdade se aprofunda. Porque o vazio, quando finalmente aceito, revela algo que muda a relação com a mente para sempre. Se você já sentiu medo do silêncio, se já percebeu que ele diz mais do que qualquer pensamento, fica aqui e comenta: o silêncio, o vazio não é ausência, é espaço. Depois que o silêncio deixa de assustar, algo raro acontece. Não de forma repentina. Não como um alívio imediato, mas como um entendimento que vai se assentando devagar. Você percebe que o vazio não estava tentando te engolir. Ele só estava ali, esperando. Esperando que você parasse de lutar contra ele. Durante muito tempo, você acreditou que vazio era sinônimo de perda. Casa vazia. Agenda vazia. Dias vazios. Tudo isso sempre soou como fracasso, abandono e inutilidade. Mas ninguém te ensinou a outra face do vazio. A face em que ele não tira, ele abre. Quando a mente começa a se esvaziar, quando os pensamentos já não disputam atenção o tempo todo, surge um espaço interno que não existia antes. Esse espaço é estranho porque ele não exige nada. Ele não cobra decisões.
Não pede respostas. Não pede desempenho. Ele apenas existe. No começo você tenta preenchê-lo automaticamente. É um reflexo antigo. Um hábito quase involuntário. Você pega o celular, liga a televisão, cria uma preocupação qualquer só para não ficar ali sozinho com esse espaço. Mas se você resiste a esse impulso, mesmo que por poucos segundos, algo diferente acontece. Você começa a respirar melhor. Não porque alguém mandou, mas porque o corpo percebe que não precisa estar em alerta. O coração desacelera. Os ombros relaxam. A mandíbula solta. E pela primeira vez em muito tempo, você não está reagindo a nada. Esse é o ponto em que a sabedoria 50+ começa a se manifestar de verdade. Não como um conceito bonito, mas como uma experiência física. Você sente que não precisa ocupar todos os espaços da vida com pensamentos. Que não precisa justificar cada pausa. Que não precisa provar a utilidade o tempo todo. O vazio vira descanso. E aqui vem uma revelação poderosa. O vazio só dói quando você tenta expulsá-lo. Quando você para de brigar, ele se transforma. Ele vira clareza. Vira presença. Vira um tipo de paz que não depende de circunstâncias. Você começa a perceber coisas pequenas. O som distante de um carro passando. A luz entrando pela janela. O ritmo natural da respiração. Nada extraordinário. E exatamente por isso, profundamente real. Talvez seja a primeira vez em anos que você está inteiro no momento presente. Sem revisitar o passado. Sem antecipar o futuro. Apenas aqui. E isso muda tudo. Porque você entende, finalmente, que a mente não precisa estar cheia para que a vida faça sentido. Pelo contrário. A mente cheia distorce. A mente vazia revela. Ela mostra o que realmente importa e o que sempre foi excesso. Muitas preocupações perdem força nesse espaço. Não porque foram resolvidas, mas porque você percebe que elas nunca mereceram tanta energia. Algumas dores se tornam menores. Outras simplesmente se dissolvem. E você entende algo que talvez nunca tenha aprendido. Paz não é a ausência de problemas. É a ausência de resistência interna. Esse espaço vazio vira um abrigo. Um lugar interno onde você pode voltar sempre que o mundo apertar demais. E o mais curioso é que, quanto mais você aceita esse vazio, menos ele parece vazio. Ele começa a se encher, não de pensamentos, mas de presença. No próximo ponto dessa jornada, algo ainda mais concreto acontece. Esse espaço interno começa a mudar a forma como você reage à vida. Sem esforço. Sem luta. Se você já sentiu esse tipo de alívio silencioso, ou se deseja sentir, fica aqui e comenta. O vazio me trouxe calma. Quando parar de reagir muda tudo. É curioso perceber como a verdadeira mudança não chega fazendo barulho. Ela não anuncia sua presença. Não vem com explosões emocionais, nem com decisões grandiosas. Ela chega quando você para de reagir. No início, isso acontece quase sem que você perceba. Uma situação que antes te tiraria do eixo surge, e algo dentro de você não se move como antes. A mente até tenta reagir. Puxa um pensamento antigo. Uma interpretação automática. Mas agora existe espaço. E nesse espaço, você escolhe não seguir. Não é indiferença. Não é frieza. É clareza. Você começa a notar que muitas coisas que antes exigiam uma resposta imediata, na verdade não exigem nada. Uma provocação passa. Um comentário atravessa. Um problema aparece. E você observa. Essa observação muda tudo. Porque reagir sempre foi cansativo. Sempre exigiu energia. Sempre manteve o copo cheio. Agora, quando a mente está mais vazia, você percebe que nem toda emoção precisa virar ação. Nem todo pensamento precisa virar decisão. Nem todo desconforto precisa ser combatido. A sabedoria da maturidade se revela exatamente aqui, na capacidade de não responder ao que não merece resposta. Isso traz um choque silencioso. Você começa a dormir melhor. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a mente não leva tudo para a cama. Os problemas ficam onde pertencem. No dia. Não na madrugada.
Você se percebe mais calmo em situações que antes drenavam sua energia. E isso confunde quem está ao redor. Algumas pessoas estranham. Outras provocam ainda mais, tentando puxar a reação antiga. Mas você já sabe. Não é obrigação sua reagir a tudo. E aqui vem uma verdade libertadora. Parar de reagir não é perder poder. É recuperar controle. Controle sobre sua atenção, sobre sua energia, sobre sua paz. Quando você reage menos, começa a ouvir mais, a perceber nuances, a enxergar o que antes passava despercebido porque a mente estava ocupada demais defendendo, explicando, justificando. Você deixa de viver no modo resposta e entra no modo presença. E isso muda a forma como você se relaciona com o mundo. Conflitos diminuem, não porque desapareceram, mas porque não encontram mais espaço para se alimentar. Discussões perdem força quando não recebem combustível. Você entende algo fundamental. Muitos conflitos só existem porque alguém insiste em reagir. E quando esse alguém não é mais você, o cenário muda. Essa transformação não te afasta da vida. Ela te aproxima de uma versão mais leve de si mesmo. Você não se torna passivo, se torna seletivo. E essa seleção é maturidade. No fundo, você percebe que passou anos desperdiçando energia com coisas que não valiam sua atenção. Agora, com a mente mais vazia, você enxerga com clareza onde vale estar e onde não. E é nesse ponto que algo ainda mais profundo acontece. Quando você para de reagir ao mundo, o mundo para de controlar você. No próximo e último momento dessa jornada surge a lição final. Aquela que amarra tudo o que foi dito até aqui e deixa uma marca silenciosa, mas duradoura. Se você já sentiu essa mudança sutil, ou se deseja chegar nesse estado, fica aqui e comenta: eu estou reagindo menos. A lição final do sábio. Depois de tudo o que foi dito, depois do barulho que se revelou desnecessário, do silêncio que assustou, do vazio que virou espaço e da reação que deixou de comandar a vida, resta apenas uma coisa. Uma compreensão simples, e por isso mesmo difícil de aceitar. O sábio nunca tentou ensinar o homem a controlar a mente. Nunca prometeu respostas. Nunca ofereceu fórmulas. Ele apenas mostrou algo que leva uma vida inteira para ser entendido. A mente não precisa ser vencida. Ela precisa ser solta. Soltar não é esquecer. Não é negar a própria história. Não é fingir que nada aconteceu. Soltar é parar de apertar aquilo que já está cansado. A mente passou anos tentando te proteger. Do erro. Da perda. Do arrependimento. Mas agora, ela também precisa descansar. A sabedoria 50+ nasce nesse ponto exato. Quando você entende que não precisa mais provar nada. Não precisa carregar tudo. Não precisa explicar sua vida para ninguém, nem para si mesmo. Existe uma paz que só chega quando você para de insistir em entender tudo. Uma paz madura. Silenciosa. Sem euforia. Ela não vem como resposta. Vem como presença. Você acorda e o dia está ali. Simples. Imperfeito. Real. E isso basta. O sábio diria se estivesse aqui agora. Você passou a vida inteira enchendo o copo. Agora, permita-se beber. Porque esvaziar a mente não é o fim de algo. É o começo de uma forma diferente de viver. Uma forma mais leve, mais honesta, mais alinhada com quem você se tornou. Talvez os problemas continuem. Talvez algumas dores ainda apareçam. Mas elas não mandam mais em você. A mente vazia não é fraca. Ela é firme. Ela não reage. Ela observa. Ela não se perde. Ela permanece. E se você chegou até aqui, se ouviu tudo isso em silêncio, se sentiu algo se mover por dentro, mesmo sem saber explicar, isso já é sinal de mudança. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui. Eu escolho o silêncio. Ou, se preferir, escreve apenas: estou aqui. Porque às vezes reconhecer que está presente já é sabedoria suficiente. Se esse vídeo te ajudou, inscreva no canal e dê seu like.